Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. Neste vídeo eu vou mostrar a mudança deste lote de franguinhas Hold, né? Também tem algumas New Hampshire lá pro galinheiro que fiz recentemente. Aliás, eu só estava esperando fazer o piso de cimento. Então, eu vou mostrar a mudança, né? Mas antes, eu vou mostrar como eu fiz o piso de cimento e dar algumas explicações porque o piso de cimento é importante para um galinheiro, beleza? Além disso, vou falar do desenvolvimento dessas frangas, né? Mostrar também os refugos de GSB, os frangos que separei estão lá atrás do galinheiro, dentre outras coisas. Valeu? Então, vamos ao vídeo. Bom, piso feito, não foi feito assim no capricho, né? Não tem nivelamento, é uma coisa bem básica mesmo, só para quebrar um galho. Mas não deixou de ser um trabalho bem cansativo, a coluna fica a ponto de estourar. Um trabalho muito dolorido. Do lado de fora fiz tipo uma barreira, né? Com pedra e cimento, para que a água não escorra para dentro quando chover. E nesse trabalho foram gastos 3 carrinhos de areia e quase um saco de cimento. Sobrou só um pouquinho de cimento. Mais uma vez, colocando areia como cama, né? Eu procurei a maravalha, mas não encontrei. Então, usar o que está mais fácil, né? A areia. Quando chover e tiver capim em abundância, eu tiro o capim para usar como cama, que eu acho mais interessante. Se estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar sua curtida e também considere se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bom, aí estão as frangas, novo lar, né? Esse galinheiro é muito bom para a fase de crescimento, fase de pré-postura. Galinheiro bem arejado e é nítido que as aves se sentem muito bem aqui. Esse lote estava com um desenvolvimento muito bom até os 2 meses, mas depois eu vi que deu uma diminuída no ritmo de crescimento. Pode ser por causa da alimentação, né? Já que
Até mostrei aqui no canal, um vídeo curto, a qualidade do milho que eu estou comprando, muito ruim, cheio de sujeira. Então você compra esse milho já moído, aí é que vem tudo quanto é coisa ruim dentro. Por isso as aves estão se alimentando menos. Isso aí vai dar um atraso significativo no crescimento, né? Até as aves adultas também estão se alimentando menos, então produzindo muito pouco. A questão do calor também impacta, já que a água ela fica muito quente, as aves bebem menos água, acabam comendo menos também. Então são fatores agravantes. Mas no geral o desenvolvimento tá bom, né? Só deu uma diminuída nos últimos dias, eu percebi isso. As aves também não estão muito pesadas, estão bem leves. E isso também é uma coisa ruim, é um ponto negativo. E eu já estou decidido que vou comprar a ração pronta, mas vou comprar de alguma marca premium, né? Uma marca que seja bem reconhecida, e a gente não possa ter o problema aí de comprar ração de má qualidade. Falando da importância do piso de cimento, por que é interessante fazer o piso de cimento no galinheiro? Bom, é simplesmente porque você consegue higienizar esse galinheiro quando for preciso, né? No piso de chão, de terra batida, você não consegue lavar e higienizar, porque vai entrar tudo na terra ali, né? Ou seja, você vai ter que ficar cavando. E com o piso de cimento é muito fácil, você remove a cama, lava, joga um cal, algum produto para desinfetar e está zerado. Até quando surge um surto aí de doença, você pode fazer o mesmo procedimento, logo o galinheiro está livre da doença. Aí algumas pessoas vão perguntar: ah, mas você está usando a areia como cama, não é a mesma coisa de deixar no piso de terra? Não, porque, como eu falei, quando a cama estiver muito suja, ou tiver doença, alguma infestação de piolho, é só você remover essa cama de areia, lavar, higienizar tudo, desinfetar, e aí volta com outra cama nova, entendeu? Melhor do que o piso de cimento, na minha opinião, só quando é um galinheiro suspenso. Você usa madeira como piso e deixa aquelas falhas para as fezes ficarem caindo. Eu acho mais interessante, mais fácil de limpar, o galinheiro fica mais limpo por mais tempo. Não tem assim você tá trocando cama, como nessas baias que eu fiz suspensas. Então na baia onde estavam as frangas, a cama de maravalha está bem suja, né? Muito cheia de fezes. Porém ela ainda dá para ser usada por mais tempo, porque as fezes vão se decompondo aí e vai ficando só a parte da madeira. Também dá pra gente ficar revirando ela, colocar o sol para tipo reciclar a cama. E nessa baia aqui eu gosto mais de utilizar para a criação dos pintinhos na fase inicial, né? Ou nos primeiros dias aí da fase de crescimento. Falando aqui dos refugos GSB, realmente eles se confirmaram como refugos, né? A maioria deles, exceto esse pretão maior. Esse aí tá bem bonito, não dá para considerar que é um refúgio. Mas os demais, eles já não se desenvolvem muito bem. E alguns já acasalam, né? Alguns já estavam fazendo cópula aí na marra com algumas frangas, então já estão praticamente na fase reprodutiva. Mas, assim, o desenvolvimento deles parou. Ainda vão ter uma carcaça mais grossa, ainda eles desenvolvem. Mas eles não chegam nem perto dos demais, né? Aqueles 5 que eu separei, que são promissores para a reprodução. É claro que quando se fala em melhoramento genético, e é o que eu mais faço aqui, a gente pensa sempre nos que se desenvolvem mais rápido. É assim que a gente melhora o plantel. Embora alguns aqui já estejam copulando, né? Um pouco precoces para a fase reprodutiva, eles não mostram assim uma aparência muito bacana e não cresceram o suficiente de acordo com o padrão da raça.
Bom, apareceram muitas pessoas interessadas nesses frangos, porém gente de longe, né? Criadores que estão bem distantes. Portanto, eu acho que vai ser bem difícil vender eles. Então vou ficar aqui, vou engordá-los e panela. Mesma coisa, eu tenho certeza que vai acontecer com esses holds, né? São muitos. Vou escolher 2 para reprodução. O restante é engordar e panela. Por falar em hold, esse aqui já está pronto para a fase reprodutiva. Esse é o Isaac. É o nome que eu dei para ele, né? O bicho está bem bonito, é um galo bem fogoso, né? Bem ativo. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!